Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu converso com o Dr. Gustavo Ferreira Dias. Ele que é advogado e sócio fundador da Gustavo Ferreira Dias Sociedade de Advogados, de Campo Mourão, no Paraná. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Estela, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em bater um papo com você hoje sobre minha área de atuação na minha região. Obrigada, doutor. É um prazer conversar contigo também. Doutor, vamos começar o bate-papo, então, falando sobre a sua história e a sua escolha, pela área de direito que você atua. Então, vamos lá. Na verdade, eu sou da advocacia criminal, eu advenho da advocacia criminal, só que a minha esposa é médica. Então, desde os tempos que a gente namorava ainda, o direito médico, o direito à saúde, na verdade, sempre foi uma pauta na nossa conversa, no nosso dia a dia. E quando eu me tornei advogado e principalmente me interessei pela área da saúde, foi onde eu escolhi também atuar nesse nicho de advocacia, um nicho pouco explorado e pouco debatido, porém com grande demanda no século XXI, eu posso falar, porque nos anos 70, 80, poucos eram processados médicos e hospitais. Então, esse âmbito de atuação aumentou muito, principalmente nos últimos 5, 6 anos. Então, eu aproveitei essa onda e aproveitei o fato de minha esposa ser médica, e entrei nessa área. Muito legal, doutor. Principalmente com tantos planos de saúde aí no mercado, doutor? Pois é, na verdade a incidência dos planos de saúde também vem crescendo paulatinamente e lotando o poder judiciário, de demandas. Exatamente. Doutor, agora voltando para a sua história, em que momento da sua trajetória você decidiu de fato empreender? Eu sou advogado há 7 anos e até então eu sempre atuei em advocacias, tanto ainda quando era universitário e depois também fui um advogado pertencente a uma advocacia tradicional da minha cidade. No entanto, em 2018, eu costumo falar assim que informalmente que eu decidi bater asas, foi quando eu confiei no meu potencial, eu sabia que eu tinha potencial para empreender e ter um escritório de advocacia conhecido, e ser referência na área. E então, em junho de 2018, na verdade, mais especificamente no dia 27, nós inauguramos, a Gustavo Ferreira Dias Advogados Associados. E desde então tem sido um sucesso, a gente tem ficado muito contente com todos os resultados. Agora, mudando um pouco de assunto, muitos médicos têm sido processados no Brasil ultimamente. A que você atribui esse alto número de processos? Estela, na verdade, a judicialização da saúde é um fenômeno no Poder Judiciário brasileiro. Como eu falei anteriormente, o que nos anos 80, até nos anos 90, era algo inimaginável, nos últimos 10 anos e principalmente nos últimos 5 anos, o Poder Judiciário abarrotou-se de processos judiciais em face dos médicos por N situações, principalmente o fato de nós temos 200 milhões de brasileiros que devem ter acesso à saúde pela Constituição Federal e não conseguem pelo déficit estatal. Isso se dá, obviamente, pela falta de estrutura do Estado, Então, o serviço acaba sendo de forma precária, o serviço público, e o médico que ali profissional está no ambiente público acaba sofrendo esse ônus processual, essa carga processual, junto com o hospital, junto com o Estado. Então, eu demando que seja isso, entendeu? Que seja o alto número de pessoas que buscam a saúde, no Brasil e não conseguem, daí partem para a justiça. E aí ficam insatisfeitos e, na verdade, é uma questão atribuída ao sistema. Sem dúvida. Na verdade, raros os casos, Estela, em que os médicos são condenados efetivamente, porque na maioria dos casos, tanto o Estado quanto o hospital, na grande maioria público, que são demandados e condenados. Eu já vou falar um pouquinho mais aprofundado, só que o médico não é tão simples de se processar. Perfeito, doutor. Agora, como você interpreta a responsabilidade médica em relação ao paciente? Estela, no século XXI, principalmente, nós temos o oráculo máximo da nossa vida, que é o Google, e o paciente hoje ele é muito informado. O paciente hoje, ele, além de pesquisar, ele conversa com dezenas de advogados, por exemplo, que existem no Brasil, é um fenômeno, o judiciário brasileiro hoje. Então, a responsabilidade do médico dobra com relação ao seu paciente. Eu oriento todos os meus clientes médicos a manter um relacionamento, uma postura, tanto de simpatia quanto de empatia com o seu paciente, para que o seu paciente não o processe futuramente. Então, a responsabilidade do médico dobra nessa era da informação.
Com certeza. Doutor, pela sua experiência, quais são os principais motivos que levam um paciente a processar um médico? A busca pelo corpo perfeito, problemas numa cirurgia plástica, por exemplo, ou enfim, esse é só um exemplo, né? Na verdade, essas demandas que você acabou de citar, Estela, são as principais demandas que o judiciário acaba abraçando para ele uma responsabilidade de que uma expectativa que o cidadão tem, a pessoa tem quando chega no seu médico, como você citou o próprio cirurgião plástico, com a expectativa de ficar parecido com um ator global, de ficar parecido com uma digital influencer, entendeu? E na verdade nós temos aí uma anatomia de cada ser humano diferente da outra. Nós temos o imponderável da vida humana, nós temos o organismo de um não aceita o que o organismo de outro aceita. Belo exemplo, Estela, é a Covid, né? Tratamentos iguais e resultados diferentes. Então, na verdade, essa quebra de expectativa é que vem gerando aí paulatinamente um aumento de demandas no judiciário. Com certeza. Doutor, você pode enumerar, designar aqui, falar pra gente quais são as responsabilidades do médico em relação ao paciente e quais são as responsabilidades dos hospitais? Com certeza, Estela. São responsabilidades distintas. O hospital responde objetivamente por tudo que acontece dentro do seu espaço físico. Então, eu exemplifico sempre em cursos que eu dou, por exemplo, que até um simples tombo de um paciente dentro do hospital, uma infecção hospitalar, isso não depende muito de investigação. O hospital, ele é responsável objetivamente por tudo que acontece, pelos atos de enfermeiros, de fisioterapeutas, de médicos, de técnicos de enfermagem. Já o médico, o profissional liberal médico, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor no seguinte sentido: ele só é responsabilizado quando ele atua com culpa, que é a famosa negligência, imprudência ou imperícia. Então, por isso que eu falei anteriormente que não é tão simples demandar judicialmente contra médico, porque precisa analisar a culpa, se ele atuou e se ele teve participação no evento danoso no paciente. Perfeito, doutor. E que dica você daria para os médicos que pretendem se proteger de eventuais processos? Estela, eu sempre falo para os meus pacientes que nada adianta documentação farta, contratos fartos, se a relação com o seu paciente não for uma relação de amizade, uma relação de carinho, de afeto. Porque o médico, na verdade, hoje, o médico moderno, ele tem que se humanizar, ele tem que se personalizar e se colocar no lugar do paciente. A dica, então, que eu dou, a dica máxima, é que tenha um bom relacionamento com o seu paciente, que se coloque no lugar dele também. Lógico que a parte de documentação é muito importante ainda quando a demanda chega no judiciário. Aí o judiciário analisa a demanda. Mas para evitar processo, né, algo de forma até preventiva, seria o bom relacionamento com o seu paciente. Conversa sempre, então. Conversa, diálogo, tenta mostrar, tenta ajudar no que lhe convém. Perfeito, ótima dica, doutor. Agora, voltando para o seu escritório, né? O que você pretende fazer nos próximos anos? Como que você enxerga o seu negócio nos próximos anos? Estela, a advocacia, ela paulatinamente vem crescendo demanda, o judiciário hoje não comporta mais o tanto de demandas que tem. Então, nós temos que sempre estudar no sentido de atualizar. O direito médico é algo frenético, entendeu? Hoje, o que eu tô falando para você aqui, talvez se ano que vem eu voltar nesse programa, já mudou muita coisa. Então, o meu negócio, eu falo isso para os meus associados, para os meus estagiários, que tem que buscar atualizar. Isso é uma dica até para outros advogados, os médicos também, porque o mundo ele muda, ele se transforma de um dia para o outro. Então, o nosso negócio a gente enxerga com crescimento, com bons olhos, mas sempre atualizando e buscando personalizar o atendimento para o cliente. Perfeito, doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação e volte mais vezes, tá bom? Obrigado, Estela. Obrigado a todos do Empresário de Sucesso. Estou muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigada. Até a próxima. No Ícones de hoje, eu conversei com o Dr. Gustavo Ferreira Dias, ele que é advogado e sócio fundador da Gustavo Ferreira Dias, Sociedade de Advogados de Campo Mourão, no Paraná. Empresários de Sucesso, Ícones fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau.